Olá, bem-vindos a mais um vídeo da Hora Suave e hoje nós vamos falar do 8º episódio de Andor, Narquina 5. Mas antes da gente ir pro vídeo de hoje, se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sininho para receber notificação quando tiver vídeo novo, deixa aquele like e vamos pro vídeo de hoje. Começando falando dos planetas presentes nesse episódio, obviamente a gente tem que falar de Narquina 5, que é o título desse episódio, e o planeta onde o Cassian fica preso. E a gente tem que colocar que é a primeira aparição de Narquina, que não é exatamente um planeta, mas sim a lua aquática de um gigante de gás, usada para ser um planeta prisão. Mas a gente também tem a citação de Belsavis, que é um planeta que já existe no cano antigo, no Legends, e que ele faz parte lá atrás do Império Infinito Hakatan, que já foi citado nessa própria série. Aquele cristal que o Luthen dá pro Cassian como garantia é sinal da libertação do Império Hakatan, que é lá atrás, milênios atrás, no universo de Star Wars. A gente também tem a apresentação de dois personagens aqui que já apareceram antes, mas que são relevantes para a trama. Um deles é o Melshi, que aparece aqui na mesma mesa que o Cassian, nessa linha de montagem que eles estão, e que ele faz parte da equipe que vai pegar os planos da Estrela da Morte em Rogue One, ou seja, eles vão estar na Aliança Rebelde juntos nesse momento, o que levanta a pergunta de que será que é isso que vai ser a radicalização do Cassian, E a gente também tem outro personagem que aparece só, mas que é muito rico nesse universo Star Wars, que é o Sol Guerreira. Ele aparece em Rogue One, ele tem a relação com a Din Erso, desde o início, e ele é um rebelde, só que da ala mais radical, e a gente vê essa radicalização dele desde Clone Wars, passando por Rebels, para dar um resumo aqui. Ele é um cara que luta junto com os Jedi contra os separatistas durante a fase da República e é treinado em táticas pelos Jedi, e quando vira Império ele se torna um dos mais ferrenhos opositores. Um cara é treinado pelo sistema de governo que mais tarde ele vem a ser contra, e ele usa essas mesmas táticas para lutar contra esse governo. Onde eu já vi isso antes? A gente também tem o personagem do Andy Serkis, que é o Kino Loy. O Andy Serkis, que já fez parte do universo Star Wars, ele volta agora. E você que não se lembra do Andy Serkis em Star Wars, esse é o último momento dele lá no episódio 8. Que torna um pouco poético, dele morrer no episódio 8 e voltar como outro personagem no episódio 8 de Andor, Mas isso é a minha cabeça. E a gente vai passar pros easter eggs da trama e a análise que eu faço também. E é legal ver que em episódios anteriores eu me perguntei qual seria o arco, desses próximos 3 episódios que a gente teve aqui, do 1 ao 3, do 4 ao 6, pequenos arcos em 3 episódios. E apesar de não parecer tão conectado, o que a gente tá vendo aqui, pelo menos no 7 e no 8, e provavelmente no 9, é um arco de consequências do que o Cassian fez com o assalto em Aldhani. Mas o tema desse episódio específico é a prisão. Não só a prisão do Cassian, que é uma prisão literal, mas tem alguns pormenores que eu já vou explicar. Mas tudo tá meio que relacionado à prisão nesse episódio. Você tem os amigos e a mãe dele presos em Ferrix pelas ações do Cassian, estão sob regime do Império, sofrendo tortura, sofrendo investigação. Você tem a prisão da convicção do Sol Guerreira, por ele ser tão radical, e ele fala disso, o quanto os movimentos rebeldes estão separados e não se conversam, e por conta disso ele se esconde em cavernas, o que torna a analogia que eu fiz brincando com Osama Bin Laden ainda mais clara, e ele não abre mão disso e prefere viver nessa prisão do que ceder um pouco do que ele acredita. Você tem a prisão da Mon Mothma, que vive uma prisão da mentira, de fingir que ela é simplesmente uma senadora, que tem um viés beneficente e tudo mais, mas ela tá financiando os rebeldes sem que ninguém veja e tudo mais. E tem a prisão também do Sirio, que ele é o cara que tá preso no emprego enfadonho simplesmente por fazer o que ele acredita que é certo, que no caso é errado, mas ele acha que é certo. E a prisão do Andor, que é a mais literal, é a que tem mais camadas, Primeiro que ele é uma grande homenagem a um filme do George Lucas, um dos primeiros filmes, que é o THX 138. Você que acha que o THX só é aquele negócio que sai o som para estourar o tímpano no início da sessão de cinema? Sistema de som THX, a audiência está escutando. O nome dessa tecnologia vem por causa desse filme de George Lucas, que trabalha a questão da prisão de pessoas num sistema autoritário, do apagamento da individualidade dessas pessoas, e a prisão no visual, de ser todo branco, os uniformes, lembra muito o que está acontecendo aqui em Narquina 5.
E quando você coloca o Cassian para trabalhar nessa linha de montagem pro Império, que é basicamente um trabalho escravo, já que você não ganha dinheiro com isso, nem diminui seu tempo de sentença, você bota ele meio que num trabalho de Sísifo. E o que é o mito de Sísifo? Sísifo era um personagem grego, da mitologia grega, que, por desafiar os deuses, ele é castigado a todo dia carregar uma pedra até o topo de uma colina. O problema é que quando ele tá chegando no topo, sempre existe uma força que ele não consegue impedir, que empurra a pedra para baixo, e todo dia ele tem que levantar essa pedra. E lá em 1941, o filósofo francês Albert Camus, que você pode perceber pela minha pronúncia, eu não sei falar francês, ele trabalha a ideia do absurdo do ser humano, né? De a gente tá todo dia fazendo a mesma coisa sem propósito, que não leva a lugar nenhum, que é o mito de Sísifo. E que isso deveria nos despertar à revolta. E isso também tem a ver com o capitalismo tardio. O que é o capitalismo tardio, você pergunta? É uma fase do capitalismo usada muitos por marxistas ocidentais, foi cunhada no início do século XX, que vê esse último estágio do capitalismo quase que como o fim dele, mas de que você aumenta o consumo deliberadamente e acaba meio que destruindo o planeta, porque você desindustrializa, porque você passa a ter mais pessoas no terceiro setor da indústria e ao mesmo tempo você aumenta a quantidade de consumo num planeta com recursos naturais finitos. Então, basicamente, é o consumismo por si só, sem ter nenhum compromisso sequer com a sobrevivência da espécie. E basicamente o que a gente tem aqui é esse capitalismo tardio colocando os caras para trabalhar e só se importando com isso, tanto que eles têm as competições entre as mesas da sala, a sala tem competição com todas as outras do mesmo andar e cada andar tem competição com os outros andares diferentes. Isso é uma grande analogia à sociedade que a gente vive, em que a gente basicamente trabalha para sobreviver, né, para comer no almoço, para comer no jantar, às vezes nem conseguindo isso. E é tudo sem propósito nenhum e você finge que existe um propósito nisso para que as pessoas não se revoltem. Tanto que quando um deles morre ali no corredor eletrocutado, a maior preocupação é: eu vou ter que lidar com o cheiro disso durante a noite e não tem um ser humano morto por conta do sistema no corredor onde eu estou dormindo. Dito isso, eu sigo defendendo que Andor é a melhor coisa de Star Wars desde a trilogia clássica, cara, e tá caminhando muito bem. Eu tô feliz de ver uma obra desse tamanho, pertencente a Star Wars, pertencente à Disney, que é uma mega corporação, e você não imaginaria algo com uma mensagem tão política assim, mesmo que seja nas entrelinhas, ainda tem gente que tá vendo só pela trama e acha parado e acha chato. Eu digo que é muito bom e a equipe tá de parabéns por conseguir introduzir política em Star Wars de uma maneira genial, eu diria. E com isso ficam os easter eggs dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Se viu alguma coisa que a gente não enxergou, coloca aqui embaixo. Lembrando que a gente tá toda semana comentando Andor aqui no canal. Até a próxima.